Pessoal, estamos chegando com mais uma edição, a de número 3 do Sala de Imprensa. E eu quero, sem muitas delongas, começar cumprimentando você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Roraima M590. Sintonize direitinho e aumente o volume porque estamos chegando. Um abraço para você também que nos ouve pelo nosso site radiororaima.com.br. Aproveite para também ficar por dentro das notícias do dia. Um abraço especial, um abraço da moda para você que nos ouve pelo nosso aplicativo. E se você ainda não tem e quer continuar coladinho com a Rádio Roraima AM590, vai na sua loja de aplicativos, no Google Play ou Play Store e baixe aí o nosso app da Rádio Roraima. Uma outra forma de você não apenas me ouvir, mas nos ver também é aqui pelo canal do YouTube. Um abraço muito especial para você. Feliz Páscoa! Esse programa não é um programa especial de Páscoa, mas é um programa que está sendo veiculado para você exatamente no feriadão aí da Páscoa. Então eu não quero citar aqui o dia exatamente, porque você vai acompanhar qualquer dia, qualquer hora, por conta das plataformas digitais. Sou Mariângela Marinho, na direção de Marcelo Ganeve, também na produção do nosso querido Batalha, que está ali já nos botões, ajustando tudo para que saia na mais ordem, perfeita condição para você. Sala de Imprensa no ar. Eu quero já dar boas-vindas. Na verdade, ela está retornando, gente, porque na estreia nós conversamos muito pouco por um assunto tão importante. E ela está hoje belíssima. Para você que não vê, mas ouve, de verde. Toda de verde, conosco aqui com um sorriso muito doce, muito gentil, a assessora jurídica da Especializada de Saúde da Defensoria Pública do Estado de Roraima, Carla Renata. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui dessa vez no retorno, né? No retorno. Poder falar um pouquinho de saúde pública e trazer esse diálogo para perto da população. Da população. Bom, nosso cronômetro está rolando agora, porque nós temos outros 3 convidados, com a Carlinha são 4. E aí precisamos aqui controlar o tempo para dar tudo certo e não sair aqui na correria. Bom, o motivo de eu estar trazendo a Carla hoje foi porque na estreia ficou assim muita gente falando e assuntos tão importantes e nós não conseguimos ali dar muita atenção. Mas hoje, você que tem aí criança especial em casa, crianças atípicas, adultos também com problemas, né, de enfermidades. Essas enfermidades que estão nos acometendo nesse século agora, em que o tratamento ainda é uma novidade, ainda é escasso, o SUS ainda não conseguiu dar celeridade nas filas de consulta, laudos médicos, enfim, tudo que envolve a saúde mais complexa. Eu posso usar essa palavra, né, Pode, Carla? sim. O atendimento mais complexo. A DPE te ajuda, inclusive. Eles criaram várias pastas dentro da Defensoria, que a Carla vai explicar para a gente agora, para justamente poder atender a demanda. Se no SUS o negócio está enfileirado, a DPE tem conseguido dar celeridade. Carla, como é que funciona hoje essa estrutura da Defensoria para poder estar atenta a todas as necessidades das minorias? Então, quando você busca a defensoria e você vai tratar de um assunto, cada assunto tem um gabinete especializado naquele assunto, né? Então, por exemplo, se você vai atrás da defensoria, você é maior de idade, vai atrás da defensoria para buscar um medicamento. Aí você vai atrás do gabinete especializado em saúde pública, que é o gabinete que eu atuo. No caso, seu filho, que é uma criança atípica, que precisa de uma vaga numa escola municipal, onde é que ela vai atrás? É o gabinete competente, seria o gabinete da infância e juventude. Eu preciso tratar sobre pensão, sobre questões familiares, é o gabinete da vara de família. Então, assim como tem no judiciário, né, as varas competentes, na defensoria também tem essa divisão para que o fluxo ele seja bem mais célere. Muito bem. Numa outra oportunidade, vamos trazer aqui o defensor. Eu acredito que não mais porque ele, né, vai concorrer aí às eleições, mas com certeza teremos um outro defensor ali à frente que vai poder vir conosco aqui no Sala de Imprensa para desmiuçar direitinho em relação a números, a defensores, estagiários,
estagiários. Sim. A DPE ela tem tentado e tem conseguido justamente sanar essa lacuna e não deixar com que as pessoas que procurem a defensoria fiquem sem atendimento. Inclusive, eu quero fazer um registro aqui muito importante agora. No último dia 1º foi o Dia Nacional de Conscientização, né? A pessoa com autismo. Isso. E, inclusive, saiu uma matéria muito bacana da Defensoria Pública do Estado de Roraima, que eu até selecionei. Não é da pasta da Carla, mas a Carla também vai poder falar sobre esse tipo de atendimento, já que ela é assessora jurídica de saúde da DPE. É porque após a atuação da Defensoria, nós temos aqui 3 casos de crianças com autismo que só exemplificam a eficácia da DPE nesses atendimentos. Nesse caso aqui, do Heitor Coelho dos Santos, de 6 anos, e das gêmeas Maria Clara e Maria Cecília, de 8 anos, todos com TEA, todos com transtorno do espectro autista, a DPE conseguiu atuar de forma célere, dando retorno para os pais dessas crianças. E aí, a mãe do Heitor, por exemplo, é uma senhora autônoma, que eu vou identificar aqui só de Silva Coelho, ela falando a respeito do compromisso da DPE em dar esse atendimento, em receber essas pessoas, mas de também dar resposta. No caso dela, ela não tinha acesso à rede pública e nem condições de arcar com os custos da rede privada. Porque uma das necessidades, por exemplo, Carla, de quem tem o autismo, a dificuldade maior hoje é de conseguir o diagnóstico. Sim. Eu tenho fontes que me dizem que há filas enormes para essas crianças poderem conseguir o primeiro passo, que é o laudo médico. Isso. Hoje a Defensoria, ela atua muito em casos assim para conseguir o diagnóstico, né? Então, hoje a gente tem um aumento muito grande de diagnóstico em relação a crianças com TEAs, né? Então, hoje em dia, por conta de mais informações, de ter acesso mais fácil a informações, acabam que as mães, às vezes, verificam algumas questões que a criança tem e vão à busca desse diagnóstico, né? E muitas das vezes, até chegar ao diagnóstico, já se encontra obstáculos, né? Então, aí, por exemplo, nesse caso, o Gabinete da Infância e de Juventude atua para que a criança tenha acesso ao médico específico e não só ao médico que dá o laudo. Normalmente são neuropsicólogos, né? Neuropsicólogos, neuropediatras que dão esse diagnóstico, porque é um diagnóstico interdisciplinar, né? Então, normalmente é acompanhado pelo neuropediatra, pelo psicólogo, né? Às vezes por assistentes sociais ali. A escola também tem uma parte muito importante nisso, não só no diagnóstico, mas também no acompanhamento daquela criança que precisa de um acompanhamento diferencial, né? Então, a Defensoria, ela age para poder proporcionar esse acesso à saúde da criança, para que ela tenha um tratamento certinho, e principalmente em relação às terapias, né? Que as terapias, quando se há um diagnóstico de TEA, ela é uma parte fundamental para a criança, ela tenha ali um desenvolvimento muito, muito pleno, né? E para que esteja adapta à rotina escolar da criança, também às dos pais. Ano passado, apesar de não ser nossa competência, a gente atuou no caso onde pleiteamos a redução da jornada de trabalho de uma mãe que é professora da rede municipal do estado, né? Para ela poder acompanhar o filho, que é menor de idade, nas terapias. E aí a gente conseguiu, com êxito, conseguir essa redução da jornada para ela poder acompanhar o filho na terapia. Você tem condições de contar, de compartilhar conosco assim, os assuntos mais extremos que vocês conseguiram fazer esse trabalho de conciliação? Não é da sua área, mas eu posso citar aqui para as pessoas que nos ouvem do que eu estou querendo falar mais ou menos. A gente teve situações, como você falou agora, né, da redução de jornada de trabalho de uma mãe para poder cuidar do filho que tem TEA. Nós já tivemos a questão aqui de pais, né, que também homens que conseguiram na justiça a questão do cumprimento da licença paternidade, que foi sancionada agora, mas foi um caso extremo, né, na ausência da mãe, parece que ela faleceu. A questão da certidão de nascimento em casos extremos. Então, a DPE, ela tem essa missão de trabalhar ali, tipo assim, quando eu não consigo mais, quando eu já esgotei todas as minhas condições de atuar, a DPE entra, é isso? Exatamente. A Defensoria, ela vai garantir o direito daquela pessoa no momento que ele foi negado, né? Muitas das vezes as pessoas chegam pra gente, por exemplo, no caso de saúde, às vezes não passou pelo SUS, às vezes não sabe nem como funciona o fluxo de saúde, né? Porque o fluxo de saúde hoje em dia, como é que ele funciona? Você vai até uma OBS, né, que é uma unidade básica de saúde, que é o que a gente chama de postinho de saúde, que tem no seu bairro. Você começa a fazer o
tratamento por lá. E a partir de lá você é encaminhado para um tratamento especializado, que normalmente são nos hospitais, na clínica Coronel Mota, às vezes Cosme e Silva, né? E a partir de lá você vai para o tratamento especializado. Às vezes muitas pessoas não têm noção desse fluxo, né? Vão diretamente na clínica Coronel Mota e tal. Então a defensoria, muitas vezes, ela presta esse trabalho só de orientação também, né? Então por isso que acaba que a gente atua em vários eixos, né? A gente tem que ter todo o conhecimento do fluxo, não só da parte jurídica também, para poder auxiliar aquela pessoa, às vezes, que não tem a devida informação. Então, a partir do momento que você é encaminhado, você vê esse encaminhamento por saúde, foi até a clínica especializada, passou por um médico, ou não conseguiu passar por esse médico, a defensoria ela vai atuar, né? E a gente tem que ter em mente também, existem prazos, existem protocolos do SUS, né? Então, o protocolo não foi cumprido dentro do SUS, os prazos não foram cumpridos, a defensoria ela vai atuar nessa parte. A gente vê vocês atuando muito, que é uma das maiores reclamações, pelo menos é o que mais se noticia. A questão da alimentação especial, né? Que são os complementos que fala? Alimentação interal. Interal. Alimentação interal, me desculpe pela minha ignorância. A questão do TFD, que é um outro problema, que embora a gente saiba que é amparado por lei, mas a gente vê essa dificuldade que hoje o Sistema Único de Saúde, governos e prefeituras têm de garantir esse direito ao cidadão, ao beneficiário. Como é que está essa questão? Por exemplo, vocês já atenderam muito essas questões de TFD. Qual é o impedimento maior? Qual é a queixa maior dessas famílias? Sim. Vamos falar primeiro da alimentação integral, né? Que eu acho que é uma conquista muito grande que a Defensoria, junto com o GAED, né? Que é a nossa parte de atuação especial, conseguimos fazer essa conciliação junto com o município e com o Estado, depois de um trâmite longo, né, de diversas ações, a gente conseguiu regularizar, né, com esse trabalho em conjunto, a fornecimento de alimentação integral. Né? O que seria alimentação integral? São fórmulas líquidas para pessoas, normalmente, que não conseguem mais se alimentar de forma sólida. Né? Então, são os equipos, a fórmula integral, são os equipamentos para poder fazer esse uso dessa fórmula. Né? Então, normalmente são pessoas que estão acamadas ou fizeram algum procedimento que impossibilita... Traqueostomizados. Que possibilitam, né, se alimentar dessa forma usual que as pessoas normalmente se alimentam, né? Então, depois foram quase 2 anos assim, nessa batalha e hoje está regularizado e foi normalizada essa fórmula integral e todos os equipamentos necessários para poder fazer o uso dessa fórmula, né? Existe ainda assim uma lacuna, pouquinha coisa, né? Um atraso mínimo, mas como você falou, as pessoas precisam também entender como é que funciona a engrenagem. Isso. E eu quero falar sobre isso aqui, gente, porque nós temos que entender sobre os prazos. Eu aprendi muito isso aqui na comunicação. Sim. Eu recebia muitas denúncias, naquele afé de botar a notícia no ar. Eu comecei a me inteirar desses assuntos até que um dia me explicaram a questão da burocracia que você não pode licitar um novo lote de medicamento enquanto não zerar ali todos os medicamentos. Tipo, tá acabando, sobrou 5, vou pedir agora mais. Você tem que zerar primeiro para poder pedir esses lotes. Foram o que me informaram da outra vez. A questão da entrega, frete, né, não é uma coisa que a prefeitura compra aqui na farmácia da esquina. Infelizmente, é uma coisa que vem de fora. Então, tem todo um processo até chegar ali no depósito, no centro de distribuição, tanto do município quanto do estado. Confere. Apesar da gente ter a questão das burocracias, dos prazos também, o que realmente está acima de tudo isso é a dignidade, né? Claro. A vida da pessoa, a saúde. Então, quando há essa lacuna, às vezes há essa omissão de um ente estatal, né, dessa demora de fornecimento para pessoas que realmente só tem que ser como se alimentar daquela forma, a defensoria ela teve que realmente agir, né, e teve mais dura ali. Um pouco, exatamente, né, fazendo o nosso trabalho, né, exatamente, para garantir o direito do cidadão. Então, já em relação ao TFD, como é que funciona? O TFD é o que a gente chama de tratamento fora de domicílio. Então, se no estado a doença a doença daquela pessoa, né, daquela que foi assistida pela defensoria, aquela pessoa que está no SUS, ela não tem o tratamento aqui, nesse último caso, ela é encaminhada para tratamento fora de domicílio. Então, não tem alternativa no estado que possa atender aquele tratamento, ela é encaminhada para o tratamento fora de domicílio. O tratamento fora do domicílio também tem seus prazos, né? Para pessoas, por exemplo, com câncer, que até um tempo atrás a gente não tinha o centro de radioterapia aqui no estado, agora está em fase de finalização, né? Acho que logo mais deve ser inaugurado. Então, muitas vezes pessoas com câncer, né, pacientes oncológicos, tinham que ir para tratamento fora do domicílio, para poder fazer, às vezes, cirurgias, radioterapia, outras questões que no estado ainda não havia. Então, às vezes, por exemplo,
cirurgias um pouco mais complexas também, que não haviam no estado, transplantes, cirurgias às vezes neurológicas, né, que não há no estado, então tinham que ir para fora. Só que o maior impedimento do TFD, que ainda acontece muitas das vezes, nos dias de hoje, é a questão realmente das vagas, né, porque o TFD, apesar de o SUS estadual que encaminha, quem custeia todo esse custo, esse tratamento é a União. Né? Então precisa que o estado da onde vai receber esse paciente ele tem uma vaga. Então normalmente como é que acontece? O médico que acompanha aquele paciente ele vai prescrever esse TFD informando. O TFD dentro dos requisitos ele vai ser deferido ou não e tem um prazo aí. O prazo normalmente é de 100 dias para que o TFD seja efetivado até 180 dias. Né? Só que acontece que depende de vagas nos outros estados. Né? Então se o estado precisa ter vaga para receber aquele paciente. Então hoje em dia o maior óbvio realmente que a gente vem enfrentando realmente a questão das vagas, né? E como tem gente, apesar de todo esse avanço, nós já fizemos algumas situações aqui bem inéditas em Roraima, a nível de governo de estado, né? Eu não sei a nível de prefeitura, mas cirurgias neurológicas a gente já fez aqui. A questão da radioterapia, o que está faltando agora, né? É a rádio, né? A radioterapia. A questão de radioterapia está pertinho, tá mais perto do que longe. Sim. Já tá o prédio aí pronto. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que a gente vê que tem que fazer esse tratamento fora de domicílio. Semana retrasada nós conversamos com um rapaz que numa briga aí bebendo, enchendo, né, a lata de todinho, ele sofreu um golpe que ele está prestes a perder a visão e ele precisa para fazer um transplante não é transplante, ele vai tipo fazer um enxerto. Sim. Ocular e precisa ir para Brasília. Né? Então, assim, também tem a questão de que o TFD ele não cobre 100% as despesas, porque dependendo do tempo de tratamento, essa pessoa fica mais tempo lá. Mas eu acredito que só o fato de agilizar a ida dela, esse é o papel verdadeiro da DPE. Renata, em que momento? Eu queria que você falasse, antes da gente encerrar, a respeito também que saiu recentemente, e eu não posso deixar de falar aqui, que foi o motivo da vinda na primeira vez que não falou, a respeito das leis sobre os fibromiálgicos. Sim. Dá um F5 pra gente. Sim, claro. Eu vou só retornar um pouquinho a questão do TFD. Que olha, é sala de imprensa, é assim mesmo. O repórter vai perguntando uma coisa, depois ele já pega as estribeiras, pergunta de novo. Não, tá certo. É cabeça mil, né? Muita cabeça informação. mil. Em relação ao TFD, tem a questão da ajuda de custo, né? Então, também tem essa ajuda de custo, tanto quando que é uma ajuda de custo diária, né? Então, recebe um valor ali, às vezes, não consegue hospedagem no local, ali então vai receber um valor para conseguir hospedagem e também alimentação. Então, tem essa ajuda de custo também. Tem. Pode ser que às vezes a ajuda de custo ela não cubra todas as despesas, pode surgir uma despesa ali, outra ali, mas também tem essa ajuda de custo. Pelo menos a defensoria ela sempre faz questão de quando ela vai entrar com uma demanda do TFD, a gente pede também essa ajuda de custo. Exatamente. Muito bem. Fibromialgia. Então, recentemente a fibromialgia ela foi, né, inclusa como uma deficiência, né, em questão nacional. Então, as pessoas hoje com fibromialgia são consideradas também pessoas com deficiência. Isso é muito bom para a questão de acesso a direitos, né? Ou seja, para você hoje ter essa questão do diagnóstico da fibromialgia, você precisa de uma avaliação biopsicossocial. O que seria essa avaliação biopsicossocial? Não só o médico reumatologista que vai lhe acompanhar, mas também fisioterapeutas, psicólogos e vários outros médicos para poder fazer esse diagnóstico, né? Então, nesse caso também a gente tem, por exemplo, questões de direito, questão previdenciárias, né, para a questão de aposentadorias. Então acaba que essa sanção dessa nova lei, né, que equipara essas pessoas a pessoas com deficiência, ela traz muito direitos para que aquelas pessoas possam ter as suas vidas de forma muito mais leve, plena e seus direitos garantidos. Eu recebi até como uma resposta, como um alento. Semana passada a gente recebeu aqui a professora Inês, eu vou chamar ela de Inês, mas não é esse nome não, porque o nome dela é bem difícil. Ela é presidente da Associação dos Fibromiálgicos aqui de Roraima, né? E ela estava contando que ela descobriu, teve o laudo agora, indo pouco tempo, 2024, se não me engano, 25, 23, 24. E ela tem desde a adolescência dela os sintomas de fibromialgia, só que era tudo uma realidade longe, né, de Roraima, então se ouvia falar assim, muito passando sobre fibromialgia,
não se tinham especialistas, e ela veio ter o laudo agora, recentemente. Então, ela há muitos anos sofre, e ela contando, né, que a maior dificuldade realmente, porque é uma doença invisível, Sim. né, e anda muito, fala muito, muitos exames, até você ter um diagnóstico preciso, porque ela se confunde com muitas outras doenças, Sim. né? Então, ajuda principalmente na questão de atestados médicos periódicos, nesse vai e vem de consultas médicas, porque a gente sabe que é uma morosidade para você conseguir, numa UBS, por exemplo, convencer para se ter esse encaminhamento, porque ele vai dizer várias coisas ali. Né? A gente estava até conversando sobre isso, não é culpa dos médicos, é porque realmente ela se confunde muito, né? E dependendo do grau de dor, se eu chego com você e bato meu dedo e digo, se ele está doendo, tá, mas meu nível de dor não é igual ao seu se você bater o dedo, né? Alguém suporta mais, outros suportam menos. E a gente olhando para ela, diz, olha, eu vivo com dor 24 horas. E a gente olha ali para ela plena, linda, bela, mas porque ela já conseguiu lidar com essa questão da dor, né? Então é difícil. A questão da fibromialgia é uma questão muito delicada, né? Porque é uma doença que ela incide mais em mulheres, né? E normalmente a gente sabe que às vezes mulheres enfrentam muitas questões nos diagnósticos por às vezes ser tratada como besteira, né? Então, às vezes, você tá assistindo uma dor ali, mas eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que levar o filho pra escola, eu tenho que cuidar da casa. E acaba que a saúde, que é extremamente importante, fica pra trás, né? Então, acho que a gente ter esse fluxo hoje em dia muito mais bem elaborado, ter essa lei que ampara essas mulheres, né? Ela é muito importante. Recentemente, agora no mês das mulheres, a gente realizou uma roda de conversa sobre fibromialgia lá na Defensoria, que foi orientada pela doutora Inajá, a doutora Bianca, diretora do Coronel Mota também, que sempre é uma grande parceira nossa, também estava presente. Ela que propôs, inclusive, essa conversa, né? De trazer o grupo para perto para a gente poder explicar para eles quais seriam os direitos, o que essa nova lei trazia de benefícios para elas, né? Acabou que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas e logo mais a gente vai estar lançando essa cartilha sobre os direitos das pessoas com fibromialgia, pela Defensoria, para poder realmente ampliar esse acesso às informações e os direitos que essas pessoas têm. E são direitos que realmente a gente precisa, mas antes de fazer valer o direito, você que me assiste, você que me ouve, não se prenda. As pessoas, elas têm uma mania muito grande de estender a dor e o sofrimento porque vai demorar muito, porque é custoso, tem que madrugar. É a sua saúde que está em questão. E há uma máxima que é antiga, mas que é verdadeira: é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Né? E só quem pode te dar o diagnóstico são os médicos. Não se automedique, não ache que é uma bobagem. A fibromialgia, ela realmente é uma doença invisível que se confunde com vários sintomas. Os homens, principalmente, uma das dificuldades da fibromialgia são os números que ainda se escondem, né? Não há um número exato de homens, porque tem subnotificados a palavra, né? Muitos casos subnotificados. Que é isso, Mariângela? As pessoas que têm, mas não sabe que tem, e trata outra coisa sem saber que é a fibromialgia. E ela, quando diagnosticada, você tem que iniciar uma bateria de terapias, é psicólogo, é psiquiatra, é terapeuta, é academia, é um nutricionista, porque você precisa entrar nos eixos para amenizar a dor de uma deficiência. Por isso que ela foi tratada com deficiência, porque ela não tem cura. Isso, exatamente. E vale ressaltar também, Mariângela, que nosso estado é o estado do Brasil que mais depende do SUS. 90% da nossa população é uma população que depende da saúde pública. Então, assim, acaba que é uma saúde muito demandada, né? Mas, assim, dentro da nossa atuação, que a Defensoria pode realmente fazer e atuar pelo aquele assistido para garantir o direito, apesar de muitas vezes ser isso, né? Às vezes o assistido chega pra gente, mas é muito burocrático, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente fala, olha, é burocrático, realmente, a gente sabe que é. Mas o que a gente puder fazer para desburocratizar ao máximo e ajudar, a gente vai estar ali para poder prestar essa assistência, né? Então, a Defensoria acaba que eu sou, acho que um pouco até suspeita para falar. Não, é a pessoa certa. Mas que tem que falar. É uma instituição assim que realmente ela acolhe aquela pessoa que vai atrás do seu direito, né? Então, assim, qualquer situação onde há negativa de direitos, principalmente no meu caso, que é a saúde pública, busquem seus direitos, né? Às vezes é menos complexo do que a gente pensa, né? A gente tem um canal muito bom com a própria CESAL também, a diretora do Coronel Matos, a doutora Bianca também, até então a secretária do Estado também, de Saúde.
Então, a gente sempre tenta viabilizar antes de entrar com uma ação judicial, né, para poder resolver aquilo de forma mais célere, para assistir da melhor forma. Muitas das vezes, realmente, acaba que não acontece. E vai para via judicial e a gente vai até o final para poder garantir esse direito. Muito bem. Mas antes de chegar na medida judicial, tem o diálogo, tem Com aí certeza. toda a interlocução da Defensoria Pública do Estado de Roraima, que é um lugar assim que eu tenho um amor, um carinho, uma paixão muito grande, porque são pessoas dedicadas, extremamente dedicadas. A DPE hoje trabalha com a Câmara Itinerante, Justiça Itinerante, Casamento Coletivo, Comissão de Saúde e a área de Direito, que é a criminal e a civil, né? E está espalhada aí por vários cantos. A escola da DPE. Tem também. O que a gente aprende lá na escola da DPE? Só para quem é do jurídico? Não, a escola, ela realmente também atende a população. Então, sempre tem cursos abertos para a população, para os servidores, para colaboradores. Só realmente ficar de olho no Instagram da Defensoria, que sempre vai ter lá as divulgações. Sabe de cabeça o Instagram? Da Defensoria C, a Defensoria RR. Defensoria RR. Carla, agora uma pergunta bem pessoal e particular para poder dar uma quebra de gelo. Para você que ligou o seu rádio agora, para você que está aí, ó, acompanhando nos sites de notícia e veio buscar notícia aqui no site da Rádio Roraima, já ficou porque ouviu e gostou do assunto. Eu estou recebendo aqui a Carla Renata, que ela é assessora jurídica da Comissão de Saúde. É comissão que fala? Não. Gabinete Especializado em Saúde Pública. Gabinete de Saúde da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Quer ver? Então vai para o nosso canal do YouTube para você poder ver a Carlinha, que é belíssima. Quebrando o gelo aqui agora, porque a gente já falou de muito assunto sério. Se você que nos ouve, você que nos assiste, Mariângela, eu fiquei com uma dúvida. Será que esse caso atende? Entre em contato conosco aqui no Zap da Rádio Roraima. Hoje eu estou aqui com o cronômetro, não sei se vai parar, mas bora aqui dar uma olhadinha. Deixa eu fuçar aqui para você o nosso Zap, que eu não sei de cabeça, mas você pode mandar também para 8118-3541, 959-8118-3541, que eu vou te atender com o maior carinho, ou manda um zap para cá, para a rádio, 95991598088, 95991598088, e nós vamos tirar todas as suas dúvidas e quem sabe será mais um caso para a DPE agir. Eu queria saber... Eu falei aqui no último programa e realmente é assim algo que eu trago comigo. Moças, meninas tão novas, com uma responsabilidade tão grande. Fala pra gente como surgiu essa paixão e essa vontade de trabalhar pela DPE. Como você citou, prevenir melhor que remediar, vou citar aquela outra antiga frase, né? De que idade não é qualidade, né? De jeito nenhum. Eu penso assim, né? Que menino, tanta área, não que seja difícil, mas porque realmente a DPE ali é cada situação extrema. A Defensoria, ela tem um número muito grande de mulheres hoje atuantes. A minha chefe também é uma mulher, uma chefe incrível, a doutora Inajade Queiroz Maduro, sim, que é uma das primeiras defensoras da Defensoria, né? Então, assim, essa minha ligação com a Defensoria começou... Finalzinho de 2023, eu estava para me formar na Universidade Federal de Roraima. Eu sou bacharel de Direito pela Universidade Federal de Roraima. Olha aí, que legal. E aí surgiu a oportunidade, a doutora me convidou e ela falou, eu lembro até hoje uma ligação que ela falou: Carla, eu quero que você entenda que não é uma matéria fácil, não é uma matéria tranquila, não. Mas que é muito satisfatória quando dá certo. E eu acho que é exatamente isso que resume o que é trabalhar com saúde pública na Defensoria, né? Não é fácil, tem dia que é mais tranquilo, mas normalmente os dias são muito complexos, mas quando a gente consegue garantir um tratamento, um medicamento, uma cirurgia para uma pessoa que vem duplamente vulnerável pra gente, não só financeiramente, mas também de saúde, é extremamente gratificante. Alegria que não tem preço. É realmente acordar todo dia e ver que aquele trabalho que a gente faz, por mais que não mude o mundo, tá mudando o mundo de uma pessoa, e que já é muita diferença muito grande, né? Então, acho que isso é extremamente gratificante. E acho que isso que faz a gente se apaixonar pela Defensoria, né? É esse contato muito próximo para aquelas pessoas que realmente precisam entender uma situação e pleitear o direito, que é o nosso trabalho. Você está procurando super-heróis? Te apresento aqui uma super-heroína, nossa Mulher Maravilha, Carla Renata, que está aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Volte sempre.
Quando tiver essa cartilha prontinha aí, nós Pode estaremos deixar. chamando vocês novamente, porque a DPE é um lugar que tem muitas pautas Sim. que são super atuais. Sim. E eu quero, em nome de toda a sociedade roraimense, agradecer por esse carinho, por esse amor, por essa dedicação. E em nome da minoria, obrigada por ter escolhido essa carreira profissional. Obrigada, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer poder colaborar. Muito bem. Gente, vamos ali tomar uma água. Você que está na rádio, não mude, não desligue. E a gente volta já já. Voltei! Aliás, voltamos. Sala de imprensa para você que nos acompanha, que nos ouve pela Rádio Roraima. Seja muito bem-vindo. Esse é o segundo bloco. É o nosso terceiro programa no canal do YouTube, terceiro episódio. Eu amo a tecnologia. Tem hora assim que eu me confundo na hora de cumprimentar, de saudar as pessoas, que eu já não sei mais com quem eu tô falando, se é rádio, se é com o pessoal do site, se é com o canal do YouTube. Eu até esqueço aquela câmera. Um abraço para você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o programa está recheado de mulheres, lembrando que no terceiro bloco, nós vamos falar sobre eleições, sobre o F5 das eleições, as novas resoluções, o que pode e o que não pode. Vou receber aqui a Hanna. Lembra da Hanna? Conheceu a Hanna? Eu hoje estou aqui então com jornalistas que mudaram as profissões, mudaram o rumo da vida, e nós vamos saber por que também. É a primeira pergunta que não quer calar. A Hanna é uma jornalista maravilhosa, hoje advogada, especialista em direito eleitoral. Neste segundo bloco, eu tenho uma outra jornalista que agora é nossa vereadora e está conquistando o coração das pessoas, os corações, por conta da bandeira de ordem que ela traz consigo, claro, a valorização, a prioridade dos direitos, das políticas públicas voltada para as mulheres, e não tem nada a ver com empoderamento feminino, não tem nada a ver com esse negócio de as mulheres, só com as mulheres, não. Uma vez eu ouvi um político me dizer o seguinte: é porque é característica da mulher, a mulher traz essa questão da maternidade, da sensibilidade, do olhar feminino para as coisas. Até disseram essa comparação, ela é mais florzinha. Já os homens, eles gostam ali de botar a mão na massa, é mais infraestrutura, eles gostam de, né, é como o marido dentro de casa, é no pesado ali. Então tem essa diferença dos nossos políticos, né, dos homens e das mulheres. As mulheres, elas são mais voltadas para essas questões, mas há de passar também aqui, eu não posso deixar de fazer esse registro, que os homens, eles também, os políticos, né, os nossos deputados estaduais, vereadores e deputados federais, eles também estão mais nessa pegada de lutar pelas políticas públicas, pela garantia de direitos, pela questão de uma saúde melhor, de uma segurança melhor, investindo nas pessoas, né? Isso também, diga-se de passagem. Recebo aqui com muito carinho Bárbara Falcão, vereadora. Seja bem-vinda. Eu agradeço o convite, Mariângela, uma satisfação estar aqui na sua presença. Sucesso no seu programa, é novo, o terceiro episódio. Terceiro. Estreando, né? É. Aqui com você. Diga-se de passagem que eu queria você aqui no primeiro. Ah, que honra. Mas não deu certo. Terceiro programa. E parabenizar pela sua iniciativa de trazer esse espaço leve para a gente conversar, falar um pouco do nosso trabalho. Você é uma mulher admirável, uma mulher de Deus, que tem um coração enorme, que tem um olhar sensível às pessoas. Eu te acompanho um pouco dentro do que eu consigo, então você tem me inspirado também bastante. Muito obrigada. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu já até postei ali na rede social que quem vê corre e não vê selfie, né? Mas eu faço minhas suas palavras, né? A gente vai fazer esse momento aqui sincero, recíproco, da admiração, do carinho. Primeiro, pela questão... vamos falar de como colega de trabalho, né, como jornalista. Para nós foi uma surpresa muito grande. Foi uma jornalista que deu certo. Nós já tivemos aí algumas tentativas. Temos hoje um colega lá, né? Mas ter uma mulher da nossa classe, eleita, representando tão bem, né, os profissionais da comunicação de uma forma ímpar, não tem preço, né? E como mulher, então, isso é levado ao cubo, né, nem ao quadrado. Pela sua forma, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns dias ali na Câmara dos Vereadores.
acompanhando o pastor Gil Rocha, e eu observava muito a sua postura, como se tivesse sido preparada há muito tempo para estar ali, né? Conseguiu se adaptar muito rápido naquele ambiente ali que é para poucos realmente entender como funciona. E eu até quero começar perguntando, tem sido uma boa experiência que vai prolongar por muito tempo, Bárbara? É uma experiência nova, todo dia é um aprendizado, até porque você lida com os anseios da população. Mas o nosso trabalho tem dado tão certo que o retorno da população na fala, nos abraços, nos mostra que nós estamos no caminho certo. Eu espero poder contribuir muito com Boa Vista, levando o melhor e a resposta que as famílias esperam. Tá para mais de 35, para menos de 40, qual é a tua faixa etária aqui? É feio perguntar da mulher a idade dela, né? Então. Pra gente ter uma noção se tu vai continuar muito tempo, né? Nos representando lá, né? Então, eu completei no último dia de 31 de março, 40 anos, Olha, a gente com tá muita na alegria. flor da idade. Parabéns. Eu tenho um bebê de 3 anos, sou casada há 12. E o Bernardo é tudo em minha vida e ele representa parte dessa luta, esse olhar sensível também pelas famílias, pelas mulheres, pelas mães. Então eu estou muito alegre e satisfeita com a minha idade, esse amadurecimento. É importante que a gente chegue. Eu quero registrar aqui que a minha pergunta, que não deixa de ser deselegante, porque ela falou assim, né, que eu quero continuar, então eu queria ter uma noção desse continuar, né? Porque eu vejo realmente que é algo que deu muito certo ali, né? Eu consigo hoje te enxergar com uma caminhada muito longa. Amém. Né? E já vi ali grandes embates, mas eu sempre vi a tua postura real ali como vereadora e de fato, eu quero deixar isso aqui muito bem registrado, que eu quero te ver lá por muito tempo, galgando, mantendo esse mandato. Quero também te parabenizar pela vida que você levou para o Coreto, que era um ponto histórico da nossa cidade, mas que estava tão abandonado e que agora ganhou vida, né, com a feirinha. Sim. Como é que iniciou a Feira do Coreto? Então. E também a vida política. Como foi que você chegou naquela Feira do Exatamente. Coreto? Vamos lá. Porque ela estava abandonada, né? Vou fazer um breve histórico. Iniciei na TV Ativa, como repórter, muito nova, entre 17 e 18 anos, estagiando. À época, a TV Ativa funcionava na Folha de Boa Vista. Eita. Recebi um convite do Fernando Éder, juntamente com o J.R. Rodrigues, para fazer a produção do TV Assembleia. Na época, eles estavam tentando um projeto para implantar, chegar hoje na TV Assembleia, o canal. Então, era um desafio. Então, participei ali da construção até que se fosse aprovada a concessão da TV Assembleia. E lá, fazendo parte da comunicação, eu tive a oportunidade de conhecer a deputada Ângela Águida, a qual eu acompanho há 14 anos. Já falar nela, que é outra maravilhosa também. Isso. E a deputada Ângela me acolheu, fez esse convite, vem trabalhar comigo. E já se vão aí 14 anos de amizade, profissionalismo, e com ela aprendi a fazer política. E nesse trabalho da deputada Ângela sempre houve um incentivo ao empreendedorismo feminino. Então nós trabalhamos isso. E a Feira do Coreto veio para somar com esse trabalho. A gente vai até a mulher, ensina uma atividade de renda. É só com mulheres ali? Não, homens também participam. A prioridade são elas. Nós iniciamos com essa prioridade, mas a gente vê também, dependendo das atividades que a gente leva, há uma participação dos homens. Tão úteis, né? Exatamente. E aí, houve essa necessidade, esse pedido dessas pessoas que participam desse nosso trabalho de ter um espaço que elas pudessem apresentar e comercializar. Mas como tu chegou lá naquela pracinha? Porque assim, eu quero até aqui pedir desculpas e corrigir algo que eu usei que foi muito pesado, quando eu falei que estava abandonada. Eu vou trocar as palavras. Ela estava sem utilidade ali para as pessoas. Não tinham projetos desenvolvidos ali. A gente realmente vê as feirinhas espalhadas em todos os pontos da cidade. Mas o Coreto é um lugar tão lindo, gente. Eu passo ali, eu imagino tanta coisa. Tem uma arquibancada, tem uma área verde maravilhosa. Se você está procurando um lugar de manhã cedo aí para você, né, meditar, fazer o seu devocional, passa lá que é maravilhoso. E quando eu vi a faixa dizendo que ia ter a feirinha ali, que a Bárbara estava encabeçando essa proposta, essa ideia, eu disse, olha, que legal, viu? Porque agora vai ter uma utilidade que a população vai chamar a população para aquele lugar. Isso. Muitos anos atrás, ainda sem existir ali a Feira do Coreto, outras mulheres
a época da dona Zenilda, mãe da deputada, já havia um movimento de feira na frente do Banco Basa. Então, assim, quando nós iniciamos, várias mulheres falaram isso para nós. Então, ver aquele espaço sem a utilidade foi o que nos chamou a atenção. Sim. E também porque já existiam esses relatos. E por ser central, e todas chegavam e diziam, a gente tem que fazer algo pela nossa cidade. Igualmente a outros municípios que também têm a sua feira. Então, tudo isso colaborou para que aquele espaço, a Praça do Coreto, ali no Centro Cívico, fosse escolhida. E foi, assim, tão certo essa escolha que hoje a Feira do Coreto só cresce. Permanece lá, todo final de semana a gente aumenta o número de mulheres que estão lá empreendendo. Quantas famílias. Hoje? Tem final de semana que hoje nós temos 200 empreendedores. Caramba, por lá. Muita gente. E eu lembro a primeira vez... Nós iniciamos, eu acredito que não foi entre 20 e 30 pessoas debaixo de uma tenda. Foi um dia chuvoso, mas mesmo assim se mantiveram firmes e participaram. No segundo sábado, a feira já cresceu, já se espalhou pela praça, eles já procuraram os seus lugares. E muitos desses que iniciaram na primeira edição, que foi como a Feira Natalina, os meses de dezembro, nós fizemos a Feira de Natal. Permanecem até hoje. Então, assim, a Feira do Coreto não acaba mais, a tendência é só crescer. Nem pode mais. E além de incentivar essas mulheres que fazem esses produtos de forma artesanal, com carinho, único, nós também damos espaços aos nossos artistas, justamente aproveitando aquele espaço do Coreto que foi pensado há muitos anos pra em isso. Valorizar os nossos artistas. Sim, exatamente. Todo fim de semana ou é periódico ali? Todo sábado, das 8 às 14. Já deixar aqui o convite para quem não conhece, ir lá conhecer a Feira do Coreto. Gastronomia, do brigadeiro ao churrasquinho completo, açaí, brigadeiro, bolo decorado, bolo de pote, sanduíche natural, coalhada, leite, queijos, doces, compotas, pimentas. Eu já vi uns vídeos, inclusive, muito legal, gente, demais da conta. Pães. Quem quiser conhecer, vai na rede social da vereadora Bárbara, você vai encontrar lá, tem vários vídeos dela. Já vi ela de cocar, usando cocar. Ela põe a mão na massa e às vezes ela veste algumas coisas lá para poder chamar a atenção das pessoas para aquela feira que tá maravilhosa. Isso. Viu? E nós temos participação, Mariângela, não é só de pessoas de Boa Vista. Nós temos empreendedores de Rorainópolis. Do interior do estado. Que legal. Já participaram também conosco pessoas do Trairão, do município do Amajari. Nós temos indígenas da região do Iramutã e que vão todo sábado, levam os seus produtos, que vão confeccionando na hora, que recebem encomenda. E o que a gente diz para essas pessoas que colaboram com a Feira do Coreto? Não desistam, porque muitos vão ali visualizar o que tem na Feira do Coreto e retornam porque lembram que viram, encontraram algo que é necessário para sua casa ou para presentear. E muitas que não venderam em um determinado sábado pegaram uma encomenda para a semana seguinte. Então, a Feira do Coreto hoje é uma vitrine para essas pessoas que estão lá empreendendo todos os sábados. Muito bem. Como vereadora, claro que seu trabalho ali, ele tem mais da Bárbara. Você é roraimense, né, Bárbara? Sim. Tem mais da Bárbara roraimense do que propriamente dito da vereadora, que é uma ideia tão simples, né? Mas que tão necessária. Hoje a gente vê que ela é necessária. Há propostas futuras de leis, de projetos, para que possa ampliar e dar ali um respaldo maior para aquelas pessoas? Todo sábado há uma sugestão nova. Então, o que nós vamos ouvindo, nós vamos tentando implantar. E por que não criar uma lei para que a gente possa incentivar essas pessoas? Tem muito trabalho já aprovado na Prefeitura de Boa Vista, o que a gente chega, a gente vai acompanhando e vai tentando implementar. Ainda nesse segmento da Feira do Coreto, é tão bom o resultado, Mariângela, que nós recebemos um convite do bairro Cruviana, da presidente da associação de lá, Dona Esté, que eu quero deixar aqui registrado. Maravilhosa, Esté. Para fazer também uma feira lá naquele bairro.
porque às vezes a pessoa não tem um transporte para conhecer a Feira do Coreto, mas gostaria que tivesse lá também esse movimento que pudesse gerar a comercialização dos produtos naquela região. Então nós iniciamos lá, nós estamos indo para nossa terceira edição amanhã, lá na Praça do Cruviana, na entrada do bairro. Nós fizemos a primeira edição da feira, a gente teve um pouco mais de 15 empreendedores. A sexta-feira passada aumentou o número e a gente está apostando muito que amanhã também esse número vai crescer. Então, já deixar o convite que a gente também está apoiando, abraçando a Feira do Cruviana, toda sexta-feira, das 18 às 22 horas. E o interessante é porque quem mora no bairro Paraviana, quem mora no 13, mora no Messejana, mora no Pricumã, que empreende, foi lá no bairro Cruviana. Sim, claro. Também levar os seus produtos. Isso é tão importante porque as pessoas que moram lá também não tinham uma outra atividade de convivência. Sim. Então, os moradores acabaram se encontrando, pedindo atividade para aquele espaço, pedindo vida. E isso tudo vai agregando ao movimento de empreendedorismo que eu e a deputada Ângela estamos levando, incentivando. Bom, nessa pegada eu já vi que vocês vão poder ampliar bem essa feira, porque a Zona Oeste, ela é a maior zona aqui da nossa capital. E a Zona Oeste, ela é muito carente realmente dessas feiras. E você falando, eu me lembro muito de Goiás. Lá em Goiânia, né, que é a capital, eles fazem muito essas feirinhas à noite. Você não vê feiras de dia, são à noite e elas vão percorrendo vários bairros, levando justamente isso, a gastronomia, apresentações culturais, e são assim barracas de perder de vista, porque elas vão se ampliando e as necessidades vão se encontrando. Essa questão do empreendedorismo é algo que está crescendo mesmo, e vai crescer e vai continuar crescendo e desenvolvendo. Muitas pessoas, o Sebrae está aí para provar isso. Sim, né? O Sebrae é um parceiro da Feira do Coreto. Olha aí, todos os dias nasce um empreendedor na nossa cidade. Todo dia tem uma ideia nova que rende dinheiro para muita gente. Bom, falar de vereança agora. Né? A gente falou a respeito da forma como você está se adaptando. Queria falar sobre projetos de lei, né? Você falou aí da deputada Ângela, eu ia tocar no assunto sobre ela agora, porque a deputada ela tem conquistado um espaço muito grande nos nossos corações por conta da questão das políticas públicas, do Teamar, que hoje é uma realidade maravilhosa, fundamental, uma rede de apoio que eu acredito que seja exemplo para todo o Brasil. Ampliou agora com mais uma unidade e você conseguiu alavancar isso também para a questão municipal, né? Amparando essa questão na Câmara Municipal dos Vereadores de Boa Vista. Você falou a respeito de 2 leis, vamos falar nelas agora? Vamos. Primeiro, eu quero deixar aqui registrado o meu carinho pela deputada Ângela, uma mulher inspiradora que me incentivou e que nós precisamos de mulheres como ela, Maria Ângela, para nos incentivar na política, que peguem na nossa mão e que acredite na gente, no nosso potencial. Então, a deputada Ângela representa isso para mim e para muitas outras mulheres. E como você disse, a deputada Ângela tem essa bandeira voltada para o autismo, que não é recente. Ela tem um pouco mais de 7 anos, essa bandeira. Quando a gente ainda nem ouvia falar em autismo, ela já tinha colaborado para a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. E lembro que, juntamente com a deputada, por várias vezes nós fomos buscar informação na Universidade Federal do Amazonas sobre o autismo. Nós participamos de vários encontros para ver a possibilidade de como ajudar as famílias atípicas que estavam se identificando aqui no nosso estado. Então, um trabalho que não é iniciado agora. E depois a bandeira do autismo se tornou uma causa na vida da deputada Ângela, porque ela é neto de uma criança autista. Então, ela passa é avó de uma criança autista, então ela compreendeu muito melhor o sentimento dessas famílias. E o Teamar faz a diferença enorme na vida dessas pessoas. É um trabalho real. E aí, o que a gente conseguiu implementar na Câmara Municipal através desse mandato? Primeiro, um projeto voltado ao atendimento prioritário às mães atípicas que se dedicam de forma integral para os seus filhos. Você imagina, Maria Ângela, uma mãe que teve que largar o seu emprego para ter direito ao benefício,
que só consegue ter ela mesma para contar, muitas vezes não tem uma rede de apoio, ter que deixar o seu filho por uns instantes para procurar o atendimento médico e ter hora para voltar. Então a gente precisou fazer algo por essas mães. Então hoje é uma realidade, já é uma lei sancionada no nosso município que tem esse olhar. E é uma lei muito simples. Através do laudo do filho, ela consegue ter esse atendimento nas UBSs, através de um psicólogo, para que ela possa conversar, buscar o apoio, porque é tão necessário. A gente está vendo tantos casos de mães com crises, né? E isso tem nos dado um sinal de alerta. Então a gente veio com essa lei para fazer a diferença, dar as mãos e dizer que nós estamos aqui. Na semana passada, no último programa, nós recebemos aqui, para mim foi uma surpresa. Eu até perdi assim, o fio da meada da conversa. Eu fiquei tão... Porque eram assuntos diferentes. Mas quando nós sentamos nessa mesa, todas tinham o mesmo problema, autismo. Eu estou falando do problema, não do autismo em si, né? Mas de como lidar, de como a questão da falta de empatia das pessoas. Como você falou, às vezes a mãe tem que deixar, as pessoas não querem ficar por causa da dificuldade que de lidar, de entender, de cuidar dessas crianças por conta dos níveis, né? E eu fiquei assim, sem palavras naquela entrevista, porque eu trouxe uma professora do Instituto Federal que veio falar a respeito de uma roda de conversa que eles vão começar a fazer agora, de apoio às famílias atípicas, né? E aí, ela é autista, o marido é autista, a filha é autista, e ao lado tem a psicopedagoga, que é do neuropsiquiatra, perdão, lá do Triamar, que veio conosco aqui, a Rosiane, se eu não me engano o nome dela. Rosiane Melville. Isso, esteve aqui conosco, trouxe uma guarda municipal que ajuda as pessoas no atendimento, né, durante uma crise de uma pessoa autista, e trouxe a presidente da Associação das Famílias Fibromiálgicas, né, das Sim. pessoas com fibromialgia, e que adotou uma criança com autismo. Eu disse, e aí, senhor, como é que eu vou conduzir agora essa entrevista diante de um assunto tão extenso, não polêmico, extenso? Porque, primeiro, se a gente for falar sobre diagnóstico, a gente encontra, né, Bárbara, essa dificuldade das famílias poderem ter esse diagnóstico, desde a questão do laudo, das primeiras consultas, depois essa rede de apoio. Tenho um filho autista, e agora? Como eu faço? Aonde eu vou? Como eu começo? E depois a questão da garantia dos direitos, né, os benefícios, vaga na escola, o cuidador e uma série de coisas. E eu falava com elas que nos últimos dias eu tenho visto na imprensa casos, relatos de pais que estão abandonando as suas companheiras por conta de crianças com autismo dentro de casa, né? Não estão aguentando segurar o rojão. E até a Rosiane, ela usou um termo que para mim era novo, né? O momento de luto, né, que se vive. Uhum. Então, assim, é um assunto que rende muitos projetos de lei, né? Aí eu estava agora há pouco, no bloco anterior com a Carla Renata, ela disse que a DPE conseguiu, um tempo desse aí, fazer com que uma mãe tivesse na justiça ganho de causa para reduzir a jornada de trabalho para ela poder cuidar da filha com autismo. Você tem uma lista de prioridades para apresentar para que elas futuramente se tornem leis? Como é que funciona isso? Sim, nós temos vários projetos voltados, já protocolados. Esse todinho aqui, que era... Vários projetos protocolados. Eu acredito que a maioria dos meus projetos são voltados para as famílias atípicas. Eu trouxe mais um aqui para comentar com você, porque é uma longa caminhada, né? Uhum. Primeiro, quando a questão da aceitação da mãe, do pai, visualizar, entender, compreender, saber o que é o autismo, é um processo. Até que a mãe compreenda, entenda, para ela ir atrás. Muitas, é claro, não esperam, mas outras, até aceitar e alguém pegar na mão e vai ter essa conversa, leva um tempo. E aí, muitas não sabem qual é o médico que eu tenho que ir, para onde eu vou, onde é que eu encontro, né? Também é um processo e nós estamos lá, iniciamos todo esse caminho. Mas aí também, o que acontece? Há uma lacuna entre a fase da adolescência e a fase adulta. Porque qual é o pensamento da mãe? Hoje eu faço tudo para o meu filho e depois quem vai fazer por ele quando eu não estiver aqui?
E muitos tem autistas que são inteligentíssimos, né? Diga-se de passagem. E que precisam de uma oportunidade. Então, eu tenho um projeto que é o selo da empresa autista, que aquela empresa que contratar uma pessoa com autismo, que incentivar, que oferecer capacitação, que dê oportunidade de crescimento, ela vai receber um selo do município de empresa amiga. É uma forma da gente inserir essas pessoas, uma forma também da mãe visualizar que o filho dela um dia vai ter uma oportunidade, vai ter a sua autonomia. Voltada ainda a essa questão do empreendedorismo, da pessoa ser dono da sua caminhada, de ter esse momento de oportunidade. Eu conheci uma associação lá no bairro Jardim, lá no Alvorada, que uma mãe que ela... É a ARPIDEA, não? Não, ela conta com apoio de supermercados que fazem doação lá das frutas, das verduras, e ela vai compartilhando. Me fugiu um pouquinho agora o nome da associação. E ela tem um filho, e ela disse que ela não pode ficar muito tempo fora de casa, que tudo que o filho dela tinha aprendido estava regredindo porque não tinha a oportunidade. O que seria dela, o que seria dele? Então, isso muito nos chamou a atenção. E a gente colaborou para que a gente fizesse esse projeto de selo amigo para identificar essas empresas e apoiar também essas empresas para que elas deem essa oportunidade. Muito bem. Vereadora, eu acabei de ser informada ali que o nosso tempo já bateu, né? E eu quero, diante dessa lacuna que vai ficar aqui para nós, na verdade, eu quero convidá-las para retornar conosco aqui, Bárbara, para falar sobre esse assunto, para a gente poder, eu quero trazer uma outra oportunidade com você, duas presidentes, se você me permite. Sim, claro. Para a gente poder trazer essas ideias para a mesa e de repente surgir, colaborar. O Sala de Imprensa quer colaborar para ver se surgem essas ideias aqui, porque é como eu falei, é um assunto tão extenso, qualquer pergunta que se faça, né, demora a se responder, porque realmente é algo muito complexo. Mas eu quero dizer que o Sala de Imprensa está aqui para colaborar, para divulgar esses projetos de lei, para acompanhar a votação desses projetos de lei tão importantes para a nossa sociedade. E, acima de tudo, conte conosco para estar divulgando o seu trabalho aqui sempre que preciso, porque ele é um trabalho de extrema utilidade pública. Muito obrigada. Eu que agradeço, dizer que a porta do gabinete na Câmara está aberta para toda a sociedade que tiver a ideia de algum projeto que eu possa ajudar, possa caminhar junto, reforçar. Eu estou aqui com esse mandato aberto, compartilhado. O meu telefone, minhas redes sociais também. As pessoas recebem muito convite para a escola, para bairro. Também estou nas ruas acompanhando de perto os anseios da população. Estou aqui à disposição. Esse mandato é nosso, Mariângela. Fique à vontade. Em outro momento também você já compartilhou o que a gente poderia fazer, implementar. Estou aberta. E o que a gente deixa aqui é o nosso trabalho. Né, Mariângela? É passageiro e a gente tem que deixar algo para a sociedade. Eu tenho muito pé no chão com relação a isso. Quero te agradecer a oportunidade, quero voltar logo. E aí vou trazer uma listinha para você de tudo que já foi aprovado, tudo que tem para aprovar. Olha aí, Marta. Listinha. É uma listinha de todos os nossos projetos. Eu sei que esse tempo assim voa. Voa demais. E aí, mas, assim, por favor, volte mesmo. Eu quero registrar aqui a presença da assessora de comunicação belíssima também, Marta Gardene, que está ali, sempre muito gentil. Gente, passa muito rápido, eu falo para as convidadas. Passa muito rápido. Eu vou ali, com o tempo estourado, mas volto na sequência com muito mais. Até já. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Para você que está no canal do YouTube, nem sentiu, né? Porque a edição, é claro, só fez uma vinhetinha aí, já estamos aqui com a terceira entrevista do dia. Para você que me ouve pela Rádio Roraima AM590, olha, de segunda a sexta-feira, não perca a nossa programação. E eu quero puxar a sardinha aqui para o lado do jornalismo. Não deixe de conferir às 7h30 da manhã, meu querido Bernardo Silva, com o Central de Notícias, primeira edição, 30 minutos de notícias no seu rádio. Depois tem aí, ao meio-dia,
A Roraima Notícias com Valdenir Bentes e Elivane Freitas. Às 17h30 volta aí o Irismar Ramos, aliás, volta o Central de Notícias na apresentação de o Irismar Ramos com a segunda edição. O bacana de destacar é que são programas de jornalismo, porém, eu quero falar aqui para você que são reportagens diferentes. Você não vai ver repeteco não, tá? De manhã você não vai ouvir à tarde e o da tarde você não vai ouvir meio-dia. Ouvirá as vozes, né? Porque a equipe aqui se desdobra. Mas ouvirão as vozes, mas os conteúdos diferentes. Domingo comigo, aqui às 11 horas, com o Sala de Imprensa. E nesse terceiro bloco, sem muitas delongas, para você que nos acompanha no rádio, no canal do YouTube, ou pelo aplicativo e ainda pelo site radiororaima.com.br. E nós vamos falar agora sobre eleições. Eleições de uma forma bem diferente, tá, gente? Eu quero falar para você que ama o seu candidato. Ela até sorriu. Eu quero falar para você que tem sangue nos olhos pelo seu político do coração. Nós estamos acompanhando muitos disparates, mas não é de agora. É porque o amor é tanto que a gente não se dá conta do perigo que é. Carinho demais exposto na internet pode gerar cassação. Eu lembro que quando eu fui candidata, me falaram muito sobre isso. Há o seu trabalho visual de pré-campanha e na campanha. O nome que você vai usar aqui nessa pré-campanha, você tem que definir outro para a sua campanha, para não configurar a campanha antecipada. Tem tantas entrelinhas, tem tanto negrito pequenininho, que se a gente não se cuidar por um descuido, por excesso de zelo, a gente vai acabar errando. Por isso, nesse terceiro bloco, eu trago para conversar comigo e com você, ela que é especialista em direito eleitoral, mas também jornalista, e esse foi o motivo dela ter ingressado para o direito, Hanna Gonçalves. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mariângela. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Na verdade, estou com um misto bom de estar na Rádio Roraima, né? Eu estagiei aqui, na verdade, paguei uma disciplina obrigatória de radiojornalismo, porque sou jornalista formada pela Universidade Federal de Roraima, e na minha época a gente tinha que vir aqui, né? E como uma disciplina obrigatória, e a gente fazia um programa na Rádio Roraima, que a Rádio Roraima sempre foi parceira da Universidade Federal, né? Então eu tenho um carinho muito especial pela essa casa, né? Então agradeço a oportunidade de voltar aqui nessa casa agora como advogada para falar um pouco com os ouvintes da rádio e também com as pessoas que acompanham a gente na internet. Uhum. Eu quero até fazer um registro aqui do professor Damião. Eu chamo ele de professor até hoje, que é o presidente aqui da Rádio Roraima, quem passou pelo jornalismo ali pela Universidade Federal, pela Estácio, enfim. Sempre também teve contato com o Damião, e você falou que ele foi seu chefe. O Damião foi meu chefe na SECOM, né? Foi um dos primeiros chefes, e é tão engraçado que... Foi um bom chefe? Foi um excelente chefe, um queridíssimo, tenho muito carinho pelo Damião, mas eu também tenho muito carinho pela esposa do Damião, professora Vângela, que foi minha professora na Universidade Federal. Então, eu aprendi com Vângela na Universidade Federal e fui executar na prática com o Damião. Então, eu tenho um carinho muito especial por ambos, né? Porque o jornalismo me trouxe, eu sempre vou contar essa história, que o jornalismo me trouxe até o direito eleitoral, né? Então, assim, a gente tem essa longa história aí, e essa casa aqui tem um marco na minha história. Muito bem. Mas me conta, a gente falou aqui nos bastidores, mas eu acredito que seja interessante servir de testemunho para quem nos ouve, porque eu falei aqui na abertura sobre excesso de carinho. E nas redações também a gente tem alguns, né, por maldade mesmo, né, que a gente sabe que às vezes tem um tendencioso, não deveria, mas tem. E também na questão do excesso de gostar, de querer, né, sabe, elevar ali a autoestima, o trabalho político da pessoa, a gente acaba prejudicando. Eu lembro que, inclusive, agora, em um dos processos que o TSE julgou, foi mostrado lá, durante a audiência, um vídeo de uma entrevista, um corte de entrevista. Então, eu queria que você contasse para as pessoas como foi esse seu encontro, que você disse que foi justamente por conta disso, como jornalista, que você veio para o direito eleitoral. Isso, Mariângela, a minha história começa ainda lá, né, em 2010, eu já atuava como jornalista, e a gente teve uma eleição em 2010 que ela teve uma repercussão no campo jurídico, né, aqui naquele momento lá, o governador que havia ganhado, ele teve o seu mandato impugnado e o Tribunal Regional Eleitoral
tinha que, né, fazer o julgamento daquelas ações. E eu, como jornalista, precisava ir para o TRE para cobrir aquelas pautas, né? E aí eu era muito nova, é importante dizer isso, eu era muito nova, então eu não tinha tanto esse conhecimento, não era advogada. Então, o que os juízes falavam ali, eu tinha muita dificuldade, mas a gente precisava transcrever aquilo para que... Por uma linguagem mais acessível, né? Então, a partir daquele momento, eu começo a acompanhar aquela rotina do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, né? Para poder me familiarizar, para poder escrever sobre o que estava se tratando ali. E aí é que eu tenho esse encontro com o direito, porque eu sempre digo, com o direito eleitoral, porque, Maria Ângela, que você falou, muitas vezes a gente é tão apaixonado pelo candidato, né? A gente quer ajudar, mas eu sempre digo que aquele que quer mais ajudar, ele mais atrapalha. Porque ele pode fazer o candidato dele, o pré-candidato dele, o assessorado dele a cometer ilícitos que são contra a legislação eleitoral. Então é muito importante, né? A gente já está desde o dia 1º de abril, as regras da legislação, a gente já tem proibições previstas pela legislação eleitoral, então é importantíssimo a gente se atentar para que os candidatos não se prejudiquem, ou se eu trabalho para algum candidato, eu também não prejudique a corrida desse candidato. E são muitas, inclusive acho que o TSE trouxe aí umas 18 resoluções. 14 novas resoluções. 14 novas, entre elas IA. Isso. Isso, porque todo ano da eleição, na verdade, a cada 2 anos existe a gente sempre fala que tem as mini reformas eleitorais, né? Ano passado nós tivemos mudanças na lei de inelegibilidades e também tem as mudanças nas resoluções do tribunal, que são atualizações daquelas resoluções. Então, a gente tem uma resolução que alterou a resolução da propaganda e que traz a gente verifica aí o esforço da Justiça Eleitoral em combater o mau uso da inteligência artificial. É importante a gente dizer isso, sabe, Maria Ângela? Não é que é proibido usar a inteligência artificial, mas o que o tribunal, né, e o que a sociedade, porque é importante dizer, Maria Ângela, que as resoluções não são só fruto de um trabalho isolado do Tribunal Superior Eleitoral. Não. Ele é um esforço dos partidos políticos, dos candidatos, da sociedade civil organizadas que vão até o TSE, participam das audiências públicas e tentam melhorar a legislação, aquelas normas que vão reger as eleições. E não tem como a propaganda na internet ficar numa coisa estática, né? Todo dia muda. Então, a resolução ela vem para isso, para alterar alguns pontos aí, para ver se a gente consegue preservar a democracia, né, que as eleições mesmo das pessoas, né? Porque eu vou pegar aqui pelo gancho como internauta e como jornalista e como eleitora, enfim. Eu tenho acompanhado muito nas redes sociais, por exemplo, tem muitos memes com o uso da inteligência artificial sobre a situação do Maduro, sobre a situação do presidente Bolsonaro, sobre o próprio presidente Lula. E a gente vê nos comentários as pessoas dizerem assim, nossa, já não sei mais diferenciar o que é inteligência artificial e o que é verídico. Exatamente. Isso é uma preocupação da norma. Já nas últimas eleições, já havia a obrigatoriedade de que aqueles materiais de campanha, né, de propaganda eleitoral, que são produzidos, gerados com inteligência artificial generativa, que eles sejam taxados, né? O eleitor, ele precisa saber que aquele material é de IA. Né? Então, assim, para você dar transparência, o eleitor ele precisa saber que aquele vídeo que se ele não é real, mas ele precisa saber, porque justamente é isso, assim, a inteligência artificial tomou conta do debate. Sim. E hoje a gente não sabe se a gente está falando realmente com um ser humano ou com uma máquina, né? Então, assim, a resolução ela vem para isso, para deixar algumas coisas que fomentar uma transparência para que o eleitor saiba que ele está diante de uma propaganda que foi produzida por inteligência artificial. Muito bem. Além dessa, o que a gente pode destacar aqui que veio de novo e as pessoas precisam ficar muito atentas para não errar? A inteligência artificial, a gente percebe que ela foi um dos grandes movimentos e inovações que a gente teve na resolução, né? Mas a resolução também traz a resolução de propaganda, ela também traz algumas inovações no que tange, por exemplo, a garantia da participação na propaganda de grupos minorizados, né? Então, traz um
uma proteção maior, por exemplo, para as mulheres, né? Tem um sancionamento maior, a gente percebe que tem um movimento para que iniba, por exemplo, o uso de deepfakes, para que, né, ou então use, por exemplo, a questão de nudez, pornografia. E a gente sabe muitas vezes, Mariângela, que a mulher candidata, ela é um dos principais alvos, né? Uma forma de você desqualificar a mulher candidata é utilizando desse tipo. Então a resolução, ela é expressa. Outra coisa que a gente teve, por exemplo, todo mundo vai se lembrar aqui, né, em 2024, do efeito Marçal, né, que o Marçal, inclusive, ele teve, né, o seu mandato cassado, né? Ele teve a sua inelegibilidade, não foi mandato cassado, perdão, mas ele teve a sua inelegibilidade justamente porque ele promoveu um campeonato de cortes, que era aquela coisa que ele queria massificar a imagem dele e ele remunerava, né? Então, hoje a resolução, ela justamente fala isso, você não pode impulsionar as redes sociais. Não, você pode impulsionar, mas no caso do Marçal é diferente, você não pode prometer qualquer benefício para que o eleitor siga, comente. Não, ele divulgue um corte seu. Então, o que um tipo, corte? Hanna, eu vou pegar aqui Isso, porque aí o que ele fazia, né? Ele chamava ali o eleitor para que o eleitor multiplicasse aqueles cortes dele. Então, e aí ele ranqueava e dava prêmio. Então, a resolução fala, por exemplo, os algoritmos, né, não podem sugestionar candidato de forma alguma, ou seja, é justamente para que tire o algoritmo dessa disputa, porque dessa disputa da eleição, porque o que acontece? E a gente sabe que tem, né, gente que usa a inteligência artificial, os algoritmos de todas as formas, a internet, tanto para o bem quanto o mal. Então, assim, se eu tenho força, eu consigo impulsionar que o meu conteúdo chegue para mais gente, né? Então, e outra, um mecanismo também de que quando eu for fazer aquele impulsionamento de uma propaganda, porque ela é prevista, você seguindo todas as regras. Você tem que identificar o CNPJ de quem está pagando, enfim, você pode fazer isso. Mas eu também já tenho que dizer se aquele produto ele foi feito por IA, eu tenho que dizer no momento daquele cadastro ali para impulsionamento. Então, assim, você vê que a resolução, ela vai inovando conforme as dificuldades, mas a gente sabe que a gente sempre vai estar um passo atrás da tecnologia, né, Mariângela? Mas é um esforço do Tribunal Superior Eleitoral, da sociedade, para que a gente consiga minimizar os impactos desse uso dos algoritmos, da rede social, de uma forma negativa. Porque a internet, hoje, é uma questão, é um fato consumado. A eleição, ela está na internet, mas a gente não pode deixar esse campo sem norma, sem regra, né? O jogo ele tem que ter regras. Então, tem que ser um páreo para todo mundo ali, de igual para igual. Exatamente, tem que garantir a igualdade de condições. Eu queria tocar no assunto com você para explicar. Eu não combinei isso contigo, mas é porque me veio na memória agora. Houve também algumas mudanças em relação aos candidatos indígenas. Isso. Parece que eles ganharam um maior tempo. Não, na verdade, o que acontece? A própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela já ia, a gente também, isso tem nas regras, que falava que, por exemplo, você tem que fazer a previsão de recurso, né, para mulheres e a pessoa preta, mas não falava nada sobre a pessoa indígena. E agora a resolução traz de forma muito clara que, no caso daquelas propagandas, se a coligação, no caso, né, majoritário, ou então nos proporcionais, houver registro de candidatura de pessoa indígena, no plano de mídia, né, ou seja, na propaganda eleitoral que aquele partido tiver direito, ele vai ter que comprovar que ele destinou aquele espaço na TV e no rádio para aquela pessoa indígena. Uma espécie de cota. É uma espécie de, a gente pode dizer sim que é uma ação afirmativa justamente para garantir o direito da pessoa indígena. Então, ela é uma inovação, sim, né? Porque, por exemplo, nos planos de mídias que são entregues nas emissoras, ela já vem a previsão ali dos espaços, né, que são destinados às candidaturas das mulheres, da pessoa preta, e agora a obrigatoriedade da pessoa indígena.
Então, é uma novidade que é justamente para garantir a efetividade. Porque não adianta a gente só garantir o espaço para que ela se registre. A gente precisa garantir as condições. Porque, Mariângela, a eleição não é só eu ir lá e colocar meu nome. É eu ter investimento, né? É só preencher tabela, né? Não, eu tenho que ter acesso ao recurso, eu tenho que ter acesso a tempo de antena. O que é tempo de antena? É justamente aquela parte da propaganda gratuita. Né? Então, assim, é uma forma de uma ação afirmativa, sim, para que a gente aumente a representatividade, né? As pessoas precisam se sentir representadas. Então, isso é uma forma, assim, de aumentar essa representatividade. Muito bem. Temos tempo ainda? Quanto tempo nós temos? Cadê ali meu assistente? 10. Que a gente fala muito, né? Mas está sendo super proveitoso e eu já quero, por favor, não sei como é que vai ficar a sua agenda daqui para frente. Mas se não puder vir, eu irei até a Hannah para a gente poder tirar algumas informações. Esses últimos 10 minutos eu queria fazer assim um apanhado, um compilado, mas voltado para o eleitor. O que você vê quando você está lá zapeando, olhando na internet, os erros assim de, rapaz, isso não pode, calma aí. E os próprios candidatos. Outro dia a gente foi fazer uma entrega. Eu, não sei se eu estou errada, mas eu entendo que se eu sou, por exemplo, deputado estadual, eu ainda estou exercendo meu mandato. Certo. Vou concorrer? Irei concorrer. Mas por hora ainda há um prazo, creio eu. Então eu posso ainda trabalhar como deputado estadual, participar de inauguração, de eventos. Como deputado, posso? Pode, não tem problema. A atividade parlamentar, ela segue naturalmente. E é muito importante que, no caso dessas reeleições, né, a gente sempre tem que lembrar que ele continua parlamentar, né? Ele, muitas vezes, às vezes o candidato, ele opta a se afastar, se licenciar, para poder se dedicar mais tempo, porque realmente a eleição, ela te necessita, né, que você tenha muito tempo, disponibilidade. Mas caso o candidato, ele já esteja no mandato, né, e esteja, né, com pretensões de concorrer, nada impede. O trabalho parlamentar dele segue, ele pode seguir prestando contas. Isso é uma regra muito própria das eleições. O que não pode é utilizar o espaço para pedir voto. Exatamente. A gente tem que lembrar que a gente está no período da pré-campanha. E neste momento, inclusive aquele eleitor que queira fazer um vídeo, né, para ajudar, que ele tem muito cuidado, porque eu já vi muito na prática eleitor ser sancionado com multa, porque praticou ato de pré-campanha. E multa o eleitor? Multa o eleitor, porque ele está sendo, ele pode fazer por exemplo, eu posso gravar um vídeo e dizer assim, meu candidato é X, vote no meu candidato X, né? E ele pode divulgar muitas vezes. Posso. Não pode. Você não pode haver pedido de voto. Eita, você pode dizer que não você... Não pode, gente. Não, você pode dizer que você tem preferência, né? Você dizer, poxa, eu prefiro fulano de tal, eu acho... Nesse momento, o que a gente está no momento, Mariângela? A gente está no momento de exaltar as qualidades. Por que eu confio nessa pessoa? Por que essa pessoa pode fazer algo melhor? E isso é super. A pessoa pode dizer, olha, eu tenho planos, isso não tem problema nenhum e não tá. O que eu não posso fazer agora é pedido de voto. E é muito importante, Mariângela, esse pedido de voto não é só o vote em mim, me eleja. Não, são outras palavras que entendam, que dê o entendimento de um pedido de voto, que a gente fala que é o uso de palavras mágicas, né, que te levam à compreensão. Então, muitas vezes, por exemplo, o eleitor tem que ter muito cuidado na questão de pesquisa, divulgação de pesquisa. Essas pesquisas, elas precisam estar registradas. Eu posso divulgar uma pesquisa na minha rede social? Eu posso, mas ela tem que estar com o quê? Com o registro. Eu tenho que ter lá... Publicar, porque eu recebo muitas pesquisas, eu tenho até medo de abrir. Eu não gosto nem de votar, você pode abrir, você pode republicar, desde que ela esteja registrada, desde que ela tenha todas as informações obrigatórias, né? E aí vai lá quem contratou, enfim. Então, tem uma série de requisitos. Isso também é muito forte para as empresas de comunicação. Muitas vezes elas divulgam, né, o resultado de pesquisa. Não tem problema nenhum. Tem que ser registrada e acompanhada com as informações. Isso já vale desde o dia 1º de janeiro. Né? Mas o eleitor, até dia 15 de abril, ele pode participar de enquete. Eu quero fazer uma enquete na minha rede social. Eu posso até 15 de agosto. Né? Depois de 15 de agosto, não pode. Então, assim, o eleitor, ele sempre vai poder se manifestar. Mas a gente também precisa entender que existe... Essa regra, quando a gente fala assim de pedir voto, é porque a gente fala muito do candidato, né? Mas muitas vezes não é aquele simples eleitor, Mariângela. É um eleitor que ele já tem uma rede social com muitos seguidores. Muitas
às vezes ele já trabalha como influenciador, já é uma pessoa pública. Então, quando a Justiça Eleitoral se debruça sobre esse caso, pode acabar... É o que a gente chama dos atenuantes. Pode ter uns atenuantes e, né, aquelas coisas que vão piorar a situação. Então, assim, é importante. Se você me perguntar até mesmo como jornalista, né, e como eleitora, o eleitor, ele tem que estar livre para se manifestar. Mas Ana, tudo tem um pouco de cautela. Isso, pegando esse teu gancho pra gente encerrar agora, porque essa é a pergunta X. Dizem que a internet é terra sem lei. Quando eu vou com comentários pejorativos, que eu chego, por exemplo... Eu tô aqui com o meu candidato, é o meu pré-candidato, mas como você falou, tô enaltecendo. Vem uma pessoa na minha rede social e comenta, denegrindo a imagem da pessoa, até com palavras ofensivas contra a minha pessoa por elogiar esse terceiro. Tem penalidades? Como é que funciona Tem, isso? essa análise ela pode ser feita tanto no campo do processo penal, né, do penal eleitoral, porque você pode atingir a honra de uma pessoa e você ter que responder uma ação penal, eleitoral, né, de calúnia, injúria e difamação, ou você também pode, se for inclusive contra uma mulher, você pode ali incorrer numa violência política de gênero, né, a gente tem casos disso já na justiça eleitoral, mas eu também tenho da miscigenação, como é que é agora que foi misoginia. Mas aí é a violência política de gênero que a gente fala, mas aí vai dependendo dos comentários, isso, né? Cada caso é um caso. Eu tô dizendo que a pessoa pode incorrer, não estou dizendo que necessariamente ela vai incorrer. E também tem aquela propaganda negativa, né? Então, que isso é um ilícito civil eleitoral que pode acabar em multa. Então, é importante que a gente se manifeste, mas sempre com respeito e nas eleições a internet tem regra e elas são aplicadas, né, para eleitores, candidatos. É importante que a gente se atente a isso. Gente, que bate-papo, hein? Eita, nós! Hanna, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Quem quiser contratar, nós temos aí vários pessoas. Mariângela, não me coloca nessa situação, porque aí você vai me dar um problema com a OAB. Não pode, não pode fazer isso. Não mas pode. Eu acho importante a gente buscar a informação, Mariângela. Assim, o eleitor bem informado, o candidato bem informado. A gente sabe, na verdade, não é nem contratar, né? Mas como faz para poder? Vai na OAB, buscar os especialistas, porque é uma área que muita gente não sabe. Que nós temos aqui especialistas no assunto de eleições, realmente. Isso até para chefes de gabinete, pessoal que está entrando agora na política. Exatamente. Está tudo muito maduro, né? Vai entrar e já... No mercado a gente tem bons profissionais, né? E aí eu não posso ficar fazendo propaganda, mas é importante que as pessoas procurem informação em meios, né, confiáveis, né? Muitas vezes é um profissional do direito, enfim. É isso que eu queria deixar esse recado, que as pessoas se informem em fontes confiáveis. Muito bem, gente. Olha, mas lá na minha rede social, Cidade em Foco, Rádio Roraima ou Mariângela Marinho RR, nós vamos estar com o card da Hanna e lá vai ter a rede social dela para você também tirar as dúvidas, já que a gente não pode divulgar. Vamos ali tomar uma água? Na sequência tem café gourmet em pauta pra gente, até já. Voltamos. E este é um momento muito especial e eu lamento por você, porque não vai dar para você sentir o aroma. Mas este último bloco do Sala de Imprensa, ele vai ter uma degustação rápida. Porque, na verdade, olha, o bom dessa profissão é que a gente consegue criar oportunidades. E aí eu tenho uma história com ela, porque os primeiros programas, os primeiros podcasts eu gravei lá, quando era só cafeteria. Agora é casa de café. É de Oedô. Casa do café? Casa de café. Casa de café. Casa de café. Macchiato, gente. Eu tô com a Renata aqui, Renata Albuquerque. Eu quero agradecer por ter aceito esse convite. Primeiro que eu queria te ver. É uma pessoa que eu tenho uma admiração, assim... Todo mundo chega aqui, todo mundo se admira. Claro, a gente só entrevista quem a gente admira, né? É um momento, é um programa de entrevista. Então a gente convida pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que tem admiração. E ela estava pautada para vir ainda no período do mês de março, que era naquela, sabe, aquela proposta do mês alusivo às mulheres, das empreendedoras. Mas como todo dia é dia da mulher, como todo mês é alusivo a nós, ela está vindo hoje conosco aqui, e foi inclusive até uma falha minha mesmo,
dessas primeiras edições. A gente tem tido algumas dificuldades para tentar encaixar aqui o horário, mas conseguimos levar para você o entretenimento através da sala de imprensa. E ela veio num momento muito oportuno, porque no primeiro momento seria uma roda de conversa. E hoje eu tenho a Renata só para mim aqui nesse quadro. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Mariângela. Quanto tempo! Quanto tempo, né? Quanto tempo a gente também se conhece, né? Uhum. E eu te acompanho também, te admiro. E eu lembro muito bem os primeiros podcasts lá no Maquiato, quando a gente era um espaço menorzinho. Lembra da minha netinha? Lembro. Gente, minha neta ia numa cadeirinha num bebê conforto e ela ficava assim embalando naquela cadeira e saía arrastando o salão todo. Hoje ela está com 3 anos. 3 anos caminhando pro quarto ninho dela. E tem história. E eu quero aqui de antemão, nunca fiz isso, mas eu quero hoje agradecer pela oportunidade, por ter acreditado em nós, né? Paramos ali por outras situações, por outras questões, mas nunca por deixar de acreditar nesse projeto que é de entrevista. Eu gosto muito de descobrir o mundo das pessoas, de explorar algumas pautas que dificilmente a gente conta nas redações, mas eu gosto de contar histórias da vida das pessoas, para quem nos acompanha e nos segue. Então, muito obrigada por me permitir contar hoje no Sala de Imprensa a tua história, a história da Maquiato, e de mostrar que eu comecei aqui falando e não disse. Ela trouxe ali uma chaleira, já está com água quentinha. Tem taças. Deixa eu fazer aqui uma autodescrição para você que só está ouvindo e não está vendo. 2 taças, porque nós vamos hoje tomar café na taça. Tem aqui grãos, não é figurino, não é cenário, é grãos, ó. Fresquinho tá esse grão. Cheirar de novo aqui pra você ouvir no rádio, ó. Cheiroso! Esse aqui, que grão é esse? Esse aí é um arábica. É um café da espécie arábica e é um café de origem mineira. Mineira. Todos os grãos, a maioria você falou que seus fornecedores são de Minas, né? Isso, mas nós temos fornecedores ali do Espírito Santo também. Espírito Santo. Espírito Santo está despontando como um grande produtor de café. Mariângela e Roraima, tem um café. Temos o café da Ana, né? O café Imeru, lá da comunidade Cauê. Nós temos o primeiro café indígena arábica, né, do Brasil. Muito bem. E aí, eu tô aqui segurando esse aqui, ele é lá do sítio Cachoeirinha. Lá de Caroebe, Mariângela. Caroebe. Daqui também? Daqui, produção nossa. Nós estamos nos Roraima está despontando ali como um grande polo cacaueiro do Brasil. Esse daí é do sítio da Luzanira e do José Wilson. Eu trouxe para vocês, pra gente experimentar, na verdade, né? Porque são níveis de cacau. Esse aqui é aquela que você tinha uma de chocolate que colocava para substituir o açúcar? Aquele eu trazia de um outro fornecedor, que aquele é um chocolate. Aquele é um chocolate puro. Esse não, a gente vai ter amêndoas de cacau, aí ela revestida com açúcar e canela. Açúcar e canela. Isso combina muito com o café. Então, assim, a gente pode estar tomando café e dar uma mordidinha ali, aí você vai sentir o sabor do cacau na íntegra, né? E aí é um produto artesanal, totalmente artesanal, que nós temos no nosso estado. Muito bem. Olha, para você que nos acompanha, eu vou fazer fotos, vou colocar aqui na nossa rede social, depois vai lá, @MariângelaMarinhoRR. Na Rádio Roraima também, vou postar, vou mandar para os meninos postarem na nossa rede social, Rádio Roraima Oficial. No canal do YouTube você está vendo, ó, daqui, ó. Ele é caramelizado com açúcar e canela. Daqui a pouco ela vai fazer ela vai manipular aqui para a gente ver como é que funciona, como é que trata disso. E eu chamo disso porque eu tô bem leiga como você, tá? Eu tô bem leiga. A primeira vez que eu fui lá no Maquiato, eu paguei mó mico, porque ela foi servir o café pra gente na taça. De como é isso, mana? Na taça, Mariângela. Seja fina, seja chique. Café na taça. E desde então, eu tenho, assim, muita admiração, porque é um espaço maravilhoso, que hoje se tornou a Casa de Café, porque ocupa um espaço que é histórico, né? Você falou? Isso, nós estamos ali no centro, numa casa histórica. A casa tem aproximadamente 107 anos. Então, a gente está no coração de Boa Vista, né? Onde Boa Vista nasce, a gente está bem ali com a nossa casa muito preservada. A gente tem aproximadamente 90% da casa toda original. Olha, que legal. Renata, eu entrevistei no bloco anterior, no segundo bloco, na verdade, a vereadora Bárbara Falcão.
E ela falando sobre a feirinha que ela tem hoje. Começou com artesanato, mas ela tem ampliado para essa questão gastronômica e, na verdade, a maioria hoje é gastronômica. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história para as pessoas, né? Como foi teu encontro com o café, se ele realmente hoje domina a sua vida, é 100% responsável pela tua renda. Como foi entrar nesse segmento e aqui em Boa Vista, em Roraima, que só agora está despontando nesse segmento do setor da cafeicultura? Eu sou uma brasiliense, né, que estou aqui em Roraima fez 4 anos agora em janeiro. Uma brasiliense, filha de mineiros, então sempre apreciei cafés. Né? E aí eu venho do serviço público em Brasília, 21 anos de serviço público, venho para Roraima, e aí eu queria algo diferente. Eu sempre sonhei em empreender, mas eu não tive a oportunidade de fazer isso em Brasília. Até então não pensava em café. Não pensava em café. Empreender. Só queria empreender. E aí eu falei, não, já que eu vou para Roraima, eu quero empreender, eu não quero ir mais para o serviço público, eu quero ter essa experiência, né? Eu quero ter isso no meu currículo. Foi quando eu comecei a estudar o mercado de oportunidades que nós temos em Boa Vista. E nesse estudo, você imagina que isso aconteceu há mais ou menos há 6 anos, eu vi que a questão dos cafés estava iniciando em Boa Vista, né? E aí a gente poderia explorar mais esse nicho. Só que eu queria algo diferente. Então eu falei assim, já que vai ser algo diferente na minha vida, vai ser um empreendedorismo então, bora bem planejado, né? Eu vou com a parte de cafés especiais. Foi quando eu comecei a estudar sobre cafés especiais. Isso em que ano? Há 6 anos, então, em 2020. 2020. E aí eu comecei a estudar sobre cafés, estudar mesmo. Comecei a ir em bastante eventos, né? Feiras em Minas Gerais, Belo Horizonte, que é ali o nosso coração de cafés do Brasil, né? Minas Gerais é um estado dos maiores produtores de café do mundo. Então, comecei a participar de eventos, consultorias, para realmente entender esse mundo do café. Porque eu queria trazer justamente a experiência, eu queria ir além da xícara. E aí, por isso que o Macchiato inicia como um ateliê de cafés especiais. Geralmente, quando a gente pensa em ateliê de roupa, artesanato. Mas eu falei, não, a gente vai fazer um ateliê de cafés especiais. E neste ateliê, eu comecei a fazer degustação. Porque, assim, o preço do café especial é muito diferente do preço do café tradicional que nós temos no supermercado, né? Então, não tinha como eu chegar no mercado novo, recém-chegado, e falar assim, olha, esse café aqui é o café de verdade. O café que a gente tem no supermercado, a gente tem muita sujeira, a gente tem pau, pedra, a gente tem tudo. Eu ia te perguntar. Às vezes a gente encontra café lá dentro. Mas eu falei, não, então para eu fazer isso, eu preciso conquistar esse cliente. Agora foi profundo. Às vezes a gente encontra o café. Mas sabe por quê, Mariângela? A grande indústria, ela pega justamente tudo que sobra do café e coloca lá. Então, às vezes, a gente vai ter grão que já passou da hora, grão estragado. Por isso que a gente brinca que, às vezes, a gente encontra café lá, né? Entendi. E aí, no ateliê, eu começo justamente mostrar e fazer degustações. Do mesmo jeito que a gente tem degustações de vinho, eu começo a fazer degustação de café. O café é um mundo muito parecido com o vinho. Então, no café eu vou ter doçura, amargor, acidez, eu vou ter notas sensoriais, isso tudo natural do grão. Você já consegue identificar? Já. Também anos treinando, né? Porque é treino. Então, a gente treina o paladar. Mas, algumas vezes, eu não encontro algumas notas sensoriais que vêm no pacote. Aí tem assim, esse daqui tem uma nota mais cítrica, mas tem uma nota de tomate, por exemplo. Aí eu tomo e falo, gente, eu não achei esse tomate. Para nós meros mortais, a nossa degustação é: esse está forte, esse está fraco. Esse está doce, esse está amargo. Esse está quente, esse café está frio, não quero, traga outro. Isso. Meu Deus, que coisa, hein? E aí foi no ateliê, eu atendi mais de 300 pessoas fazendo degustação. E aí eu fui conquistando o cliente e mostrando o sabor do café. E hoje?
engrenou mesmo. Sim. Hoje está efetiva, não é efetiva essa palavra, é mais para serviço público. Hoje realmente está firme e forte no empreendedorismo roraimense? Sim, o projeto Tem está validado. Está validado. Está validado. Pronto, o meu tá plano validado. de negócio está validado, porque a gente desenvolveu um plano de negócios, então o plano de negócios está validado, né? Muito bem. Você tem uma garrafa aí. Tenho uma chaleira. Ah, é uma chaleira. Uma chaleira. É uma Eu chaleira. coloquei água ali pra gente fazer. Aqui a gente vai fazer de um jeito mais simples. Porque eu não consigo, por exemplo, moer o grão, né? Então eu trouxe, mas é um café especial, eu trouxe um drip coffee. Drip coffee? Que é um café que vem num sachê. Isso é café especial também, tá? Aqui eu trouxe Cafelicidade para começar o dia. Isso é um adesivo para deixar mais... Mais maquiato, mais né? maquiato. Que é mais macchiato? experiência. Macchiato. Macchiato, ele vem do italiano. E macchiato é café com leite. Café com leite. É um café e um pingado de leite. Então é um café com leite. Muito Tanto que a bem. gente tem essa bebida no nosso cardápio também, macchiato. Macchiato. Gente, olha, tudo Eu fica vou melhor. abrir aqui. Eu tô com tudo fica melhor com café. Fica. Tudo fica melhor com café, Tudo né? fica melhor com café. Ai, Ó. gente, que... Posso abrir o meu? Claro. Muito bem. O pessoal que tá ali acompanhando. Veio aqui o cheirinho. É. Tá muito cheiroso. Esse aqui, esse tem no mercado para vender? Tem, ou- a gente já encontra drip coffee no mercado. As indústrias já estão começando a trabalhar para esses consumidores que compram também em supermercado. Você vai tirar essa fitinha de cima Open, Mariângela, open. e aí você vai sentir o cheirinho do café. Cadê aqui? Aqui ele já tá moído, né? Cadê? Ah, tu corta aqui, né? Isso, só puxar. Na taça ele vai ficar mais fácil, olha a gente aqui. só vai encaixar. Ah, disfarça. É porque ele já vem, para você que não tá vendo, tá só me ouvindo, ele vem embalado numa espécie de sachê. E aí dentro dele tem tipo um saquinho como se fosse o filtro com a dor de Isso, é o café, filtro, é. só que é o filtro, com umas abinhas de... Pra gente abrir ele, né? Aí você abre, ó, põe as Encaixou. asinhas, ó, encaixou. Pronto. Eu coloquei água só para aquecer mais um pouquinho. Tá bom. Só que nós não estamos na xícara. Embora eu tenha aqui as nossas canecas, mas é uma taça. Esse drip coffee, ele fica até melhor a gente fazer na taça, porque a gente vai ter, não vai estar encostando a estrutura do drip coffee com a água, né? Com a água. Isso. Muito bem. Vou até filmar aqui pro pessoal Né? depois eu postar. Deixa eu só ver que se a água já tá. Vai lá, fica à vontade. Não tem problema não, gente. Os barulhos que vocês estão ouvindo aí, porque ela tá com uma chaleira e tá fazendo todo o manuseio. Mas é muito importante. Quem tá na internet aqui tá seguindo, eu até aconselho você também a acompanhar. Vem pro canal do YouTube, Rádio Roraima Oficial, Rádio Roraima Oficial. Vem pro canal do YouTube, segue, se inscreve, ativa o sininho, porque o Sala de Imprensa ele vai trazer algumas coisas também para você acompanhar e vai precisar ver mesmo, porque falando não vai dar para imaginar. Estou mostrando agora, inclusive, pro pessoal de casa no canal do YouTube, os grãos que ela trouxe e também do cacau do sítio. Como é que dá o nome? Eu vou lá na cafeteria, o que eu digo para poder ter um desse? Isso é um nibs de cacau. Hã? Nibs. Nibs. Nibs de cacau. Nibs de cacau. E aí eu tô Isso. mostrando aqui para você de casa também o nibs de cacau, que é caramelizado, desculpa, com açúcar e canela. Substitui o velho açúcar que a gente coloca. Não sei se ele vai substituir, porque assim, o Diz que cacau ele é muito também intenso. não, mas é porque quem entende de café diz que café não se toma muito doce. A gente brinca o seguinte. Nem doce. O café ele já vem adoçado do pé. Ai, Naturalmente adoçado. meu Jesus amado. Mas eu sempre digo o seguinte, Mariângela, o importante é você ser feliz. Seja feliz com café. Isso, então assim, eu quero colocar açúcar, coloca. O importante é a gente ser feliz. Não adianta você também tomar um café. Mas se e não quiser ser ser um apreciador, não põe café, não põe açúcar. Não. Porque aí o açúcar ele vai esconder o que a gente tem no café, né? Muito bem. Ó, gente, é a Renata Albuquerque, Renata Albuquerque. A rede social dela, por favor, a rede social dela. Fala a rede social, Renata, lá da cafeteria, da casa de café. Macchiato Café, mas você vai na minha rede social. Macchiato Café _ Atelier. Eu vou filmar o outro também. Hoje eu tô só filmando as coisas aqui. O pessoal que tá no canal do YouTube, ela tá de costa porque ela tá servindo, mas calma. Ai, que lindo! Olha só, que chique isso.
Quer provar, Batalha? Quer provar, Alberto? Quer provar, Isaac? Olha! Menino, gente, olha só que linda ela. Rapaz. Pense. A cafeteria fica aberta de segunda a segunda. Já vamos fazer aqui o comercial da cafeteria. De segunda a sábado. De segunda a sábado. De 7h30 às 12h30 e depois de 14h30 às 20 horas. De 14h30. Muito bem, gente. Ó, você que gosta de ler um livro. Ai, quer ir lá dar uma relaxada. Conversar, falar de negócios no ambiente aconchegante, chique, né? Tá devendo muito, assim, eu vou sonhar um pouco, vou tomar um café na taça, pra fazer uma selfie bonita. Vai lá na Macchiato, tá bom, gente? Tá Olha, terminando aqui, tá né? terminando. Renata, enquanto ele termina aí com os nossos termos, pessoal de casa entender, enquanto ele termina de passar o nosso cafezinho... Isso, a gente tá passando um café. Passando o nosso cafezinho. É porque é tudo tão bonito aqui, tão diferente, que eu tenho até medo, né, de... Não, é errar. passando café mesmo. Faltam 10 minutos pra gente terminar, na verdade aqui é 8. Conselhos para quem tem uma ideia bacana ou que consegue adaptar, né? Porque nós temos o café que é a paixão nacional, que você conseguiu adaptar de uma forma tão bonita que realmente assim a gente não consegue nem imaginar que tudo isso surgiu e está aqui em Roraima pra gente, né? Made Roraima mesmo. Porque Sim. embora você seja mineira, tá aqui conosco, então é Sim. roraimada também. Sim. Conselho para quem vai empreender. Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa fazer um plano de negócios. Eu preciso realmente estudar a disponibilidade daquele empreendimento. Se eu tenho mercado, né? Se eu tenho público. Porque empreender, nós temos os nossos desafios, né? Mas quando a gente tem uma questão, uma gestão ali profissional que eu escrevi, né, fica mais simples. Né? Não vou falar que é mais fácil, não. Mas fica mais simples porque você consegue visualizar objetivos, metas, né, períodos. Então, assim, é muito importante, antes de iniciar, antes de abrir um empreendimento, que realmente a gente verifique se ele tem viabilidade, né? Muito bem. Gente, e aqui teve viabilidade. Vamos, ó, só tá retirando aqui o filtro. Pode colocar aqui, ó. Vou colocar. Vai sujar um pouquinho aqui, mas... mas coloca aqui dentro. É aqui, ó, pra cá. Aqui na canequinha. Foi. Na ponta das impressões. Eu vou filmar também de novo. Vai rolar um brinde? Claro! Tem que ter. Tem Café que tem que ter gente. brinde. Olha, estamos chegando já no finalzinho aqui do Sala de Imprensa. Mas eu quero agradecer, olha só. Tá lindo esse Fazer um café. barulhinho? Rapaz. E o bicho tá quente. Tá quente. Quente. Vamos lá? O café... Não consigo não, hein? Ela vai, ó. Mas ele tem que ser bem aos pouquinhos, porque muito quente a gente só queima a língua. Menina, E a ele gente tem que saborear o café. Ele é diferente. Não é igual ao café de supermercado. Por que será? Quer saber? Volta aí a entrevista. Aqui a gente tem café puro, somente café. Eu digo que o café especial ele deveria se chamar café. Café, né? Só um café. Você falou que ia abrir aqui só pra gente mostrar pro pessoal de casa como é que funciona aqui o enredo. Estamos chegando no final, Batalhinha, já. Me Vamos passa encerrar. Vamos abrir o nibs de O cacau. nibs. Chega lá, você diga, olha, eu quero meu café, mas eu quero um nibs, tá bom? Mas se você não pedir, não se preocupe que ela vai oferecer, porque faz parte. Quem entende de café, como é que chama? A gente tem os baristas, né? Baristas? Ou um estudioso mesmo de café. Coloca, pode pegar assim? Claro. Ai, só um ou dois? Você vai sentir a intensidade do cacau aqui. Ô, vida boa. Cacau puro mesmo ali. Caroebe, né? Caroebe. Muito bem. Eita, coisa boa. Uma delícia. Aí toma café, né? Sim. Agora ele já vai estar um pouquinho mais frio. A gente consegue saborear melhor. Tem todo um mistério. Um abraço pro Isaac. Gente, olha, muito obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do meu empreendimento, do meu sonho. Você que nos acompanha praticamente desde o início. Então, muito obrigado por todo o carinho, viu, Mariângela? Deus abençoe, vida longa ao Café Macchiato. Gente, olha, vai na rede social. Na descrição desse vídeo eu vou pedir permissão aqui para nossa diretoria para colocarmos
o arroba da nossa querida Renata. E você que não conhece, vá lá, aprecie e deguste um verdadeiro café. Tchau, pessoal. Fique com Deus, porque com ele nós estamos indo. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.